Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemio Montanha do Componente de História. É um prazer continuar com vocês aqui mais uma vez para a gente aprender um pouco mais sobre a história. Então, vamos ver o que temos para nossa aula? Nossa aula de número 21, revisão. Então, não podemos perder tempo, vamos iniciar a nossa revisão? Para a nossa revisão, vamos recuperar um pouco do que nós aprendemos já na nossa unidade 3, tudo bem? E para a nossa aula de revisão, nós escolhemos a seguinte temática: expansão econômica, ou melhor, da economia gomífera na Amazônia. Lembrando que quando você vê esse termo economia gomífera ou gumífera com U também, as duas formas de grafia estão corretas e elas se referem diretamente à economia baseada na extração do látex da seringueira, ou Hevea brasiliensis, para os mais íntimos assim, né? Para quem conhece ela melhor, chama por esse nome, Hevea brasiliensis. Mas é a vulga seringueira, tudo bem? Então, olha só, a expansão da economia gomífera na Amazônia foi um fenômeno marcante no século XIX, impulsionado pela crescente demanda por borracha natural. Então, olha, presta atenção no que o nosso texto está falando. Se há uma demanda, é porque há uma necessidade. E qual era a necessidade associada a essa crescente demanda? Justamente abastecer as indústrias que se desenvolviam nesse período. Em especial, nós temos que ressaltar a indústria automobilística. E por que é citado aí borracha natural? Porque hoje existe também borracha sintética, ou seja, que foi desenvolvida em laboratório e que também tem as mesmas funcionalidades que a borracha natural extraída das árvores. Tudo bem? Mas é importante ressaltar que esse período do século XIX, ele vem precedido pelo aquilo que é chamado de Belle Époque, não só aqui no Brasil, em termos de região norte, como Manaus e Belém, nesse desenvolvimento urbano que ocorreu nesse período, como também a chamada Belle Époque europeia, né, que aquilo que precedeu, né, ali alguns movimentos de guerra e tudo mais, principalmente antes da Primeira Guerra Mundial. A Europa tinha passado por essa chamada Belle Époque, onde foi um período de extrema paz, desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial de diversas nações. Tudo bem? Então, esse termo Belle Époque já era cunhado muito antes de nós termos esse boom de desenvolvimento na região norte, que traduzindo, acho que você deve ter associado esse termo Belle Époque, seria bela época, ou seja, um período de extremo desenvolvimento em diversas áreas da sociedade, como tivemos aqui também em Manaus e Belém por conta dessa economia da borracha. Certo? Continuando o nosso texto. A exploração do látex extraído da seringueira trouxe profundas transformações para a região, que até então era pouco povoada e de economia baseada na extração de drogas do sertão, como o cacau e a baunilha. Então, quando a gente para pensar nessa questão de desenvolvimento de economia, a gente pode perceber que, na verdade, em comparação a outras regiões do país, a região norte ainda ela era um pouco subdesenvolvida em questão de economia, porque quando foi que se iniciou o processo de extração das drogas do sertão? Lá ainda no início do período colonial da Amazônia, e ainda se mantinha essas mesmas práticas. Na verdade, quando vai acontecer essa grande necessidade de látex, né, da seringueira, você pode prestar atenção no seguinte detalhe. Nós podemos até dizer que, na verdade, esse processo de extração de drogas do sertão só vai se dilatar um pouco mais com a questão da borracha. Por quê? Porque a borracha, nesse momento, também era extraída de onde? Da selva, da natureza. Não era de nenhum sistema de agricultura, não foi plantada pelo homem. Tudo bem? Então, era da seringueira silvestre, ou seja, da mesma forma que os indígenas faziam lá no período colonial, ali sob a tutela do homem branco, de ir para o meio da mata,
de coletar vegetais, de caçar animais, de pescar, de realizar qualquer tipo de trabalho que desse lucro para o europeu, nesse momento, não estou dizendo que agora ainda é o período colonial, mas que se assemelha por quê? Porque os homens, mesmo os nordestinos que migraram de lá da região Nordeste para o Amazonas, que trabalhavam como essa mão de obra na extração do látex, ainda tinham que se embrenhar no meio da mata e buscar as seringueiras silvestres da mesma forma que os indígenas faziam durante o período colonial. Então, nós poderíamos até dizer que também o látex da borracha também era uma droga do sertão, não é? Mas você tem que diferenciar que o momento é diferente, tudo bem? Então, são momentos diferentes, mas que ainda mantêm uma certa semelhança no modo como ainda é realizado. E justamente essa forma de se fazer a extração da seringueira silvestre, que tornava dificultosa por conta da distância, das doenças a que esses seringueiros estavam submetidos, tornavam cada vez mais dispendiosa, custosa e demorada essa questão da extração desse látex. Fato este que vai ser um dos fatores associados a quê? Ao processo de queda do primeiro ciclo da borracha, tudo bem? Então vamos lá. Ó. Com a descoberta das propriedades elásticas da borracha, que no caso, quando nós falamos a descoberta dessas propriedades, né, nós podemos citar que, por exemplo, os indígenas americanos, muito antes da chegada do europeu, já faziam a extração desse látex e faziam bolas de borracha para praticar as suas atividades recreativas. Então, quando o europeu chega, na verdade, aqui no processo de colonização, o europeu já sabia que existia tal produto, mas é, na verdade, com o processo de descoberta do processo de vulcanização com o Charles Goodyear mais à frente, é que esse produto vai ganhar uma importância maior devido ao seu processo de conservação, de durabilidade e nas aplicações que ele passaria a ter, principalmente a partir desse processo de vulcanização, tudo bem? Então, olha só, com a descoberta das propriedades elásticas da borracha e seu uso na produção de pneus, a demanda por esse produto cresceu significativamente, levando à exploração intensiva da seringueira na Amazônia. Por quê? Qual era a necessidade desses pneus? Porque nós já comentamos com vocês que nós vamos ter um crescimento da indústria automobilística de modo vertiginoso, foi muito grande. Então, quanto mais carros produzidos, maior a necessidade de se produzir pneus também. Então, por conta disso, mais borracha, mais látex era necessário. Então, a extração do látex passou a ser uma atividade lucrativa, atraindo trabalhadores de diversas regiões do Brasil e até mesmo de outros países, como o Nordeste brasileiro e imigrantes europeus. Tá? Lembra de passagem que, no caso do Nordeste, o Nordeste nesse período passou por uma grande seca. Seca gera morte de animais, gera fome, gera necessidade, gera miséria. Então, muita gente, na verdade, se viu obrigada a sair da região Nordeste para escapar dessas condições de vida que estavam insustentáveis por conta da seca. E vem, no crescente negócio de exportação do látex, uma oportunidade de mudar de vida, mas quando eles chegam aqui, eles veem que o negócio não era nem um pouco fácil, porque eles seriam atrelados àquela questão do sistema de aviamento, como a gente vai ver. Então, o grande papel nesse momento do nordestino nessa economia gomífera ou da borracha, como você queira chamar, era de ser o seringueiro. Quem é o seringueiro? É o cara que vai para o meio da mata, que vai fazer o sangramento das seringueiras, que vai colocar os vasilhames para aparar esse látex, transformar em Cernambi, para depois acumular várias daquelas bolas escurecidas pelo processo de defumação, para levar para o barracão, para trocar por produtos de subsistência, como comida, roupas e diversas outras coisas, para se manter vivo e voltar novamente para a mata para continuar coletando. Ou seja, o nordestino é esse cara sofrido, sujeito a doenças como malária, beriberi, febre tifoide e diversas outras coisas que poderiam lhe acometer no meio da mata sem nenhum socorro, nenhum atendimento médico. Então era um trabalho bastante penoso, tudo bem? Continuando,
Então aqui, ó, as características do primeiro ciclo da borracha, que vai de 1879 a 1912. Primeiro, nós sabemos já a questão do crescimento da indústria automobilística, ou seja, a expansão da indústria que produzia carros. Mas, por conta desse crescimento, nós vamos ver que outros olhos também vão se voltar para esse mercado, como, por exemplo, os holandeses e a Inglaterra, que passaram a produzir látex na Ásia em 1910. Lembra que já falamos de passagem também, que nesse caso da produção da Inglaterra na Malásia, né, que na época era chamado de Ceilão, hoje atual Malásia, pode ser retratado como o primeiro caso de biopirataria registrado? Sim, porque um inglês chamado Henry Wickham vai levar uma grande quantidade de sementes daqui, que serão levadas para o Jardim Botânico da Inglaterra e de lá direcionadas para a Ásia, para lá iniciar o processo de plantação de seringueiras, que vai começar a produzir, né, nesse momento aí, em 1910, mas que no momento não representava ameaça para a produção da região do Amazonas. Por quê? Porque as seringueiras começaram a produzir com um baixo volume. No entanto, com o passar do tempo, essas seringueiras vão aumentar a sua produção. E lembra, lá é um sistema de plantio, então é mais perto, é mais fácil, é mais rápido. E isso barateia os custos na produção da borracha. Uma vez que essa borracha passa a ser jogada no mercado internacional com um custo muito menor, então os olhos das indústrias vão ter uma nova menina nos seus olhos, que é quem? A borracha asiática, que vai desbancar a borracha do Amazonas, fazendo com que muito coronel, nesse momento coronel de barranco, seja desbancado. Quem eram os coronéis de barranco? Eram os seringalistas, os donos do seringal, tá bom? Mas que tinham grande poder local, mandavam e desmandavam. E por que eles eram chamados de coronéis de barranco? Porque na área do seringal ele tinha ali uma casa que ficava normalmente próximo às margens do rio, ou seja, perto do barranco. Por isso que ele é chamado de coronel de barranco, porque ele era uma figura de extrema autoridade no local onde ele estava situado. Na sequência, nós temos o nosso esquema desse processo de aviamento, ou melhor, do sistema de aviamento, não é? Onde na base nós temos quem? O seringueiro, que é quem está dentro dos seringais ali fazendo a coleta do látex. Acima nós temos os armazéns que pertencem a quem? Geralmente ao seringalista. Quem é o seringalista? É o coronel de barranco, tudo bem? Acima dos armazéns e dos seringais, nós temos as chamadas casas aviadoras, que são os responsáveis por acumular essa borracha e de fazer o seu traslado para onde? Para a Europa, principalmente, não é? Para as indústrias automobilísticas. E é justamente nesse período, por conta da intensa necessidade de fazer esses transportes, que, por exemplo, a navegação a vapor vai ser implementada na Amazônia, tudo bem? E, por último, essa borracha chega no mercado externo, nessas indústrias, fazendo o ciclo reverso, mandando capital, dinheiro, que são usados para comprar por essas casas aviadoras mercadorias que chegam até os armazéns ou barracões dentro da região do seringal, que faz o seringueiro comprar as suas necessidades, os seus víveres, seus mantimentos, como roupa, comida, utensílios, fazendo com que ele viva num eterno sistema de endividamento, perpetuamente se endividando. Paga uma parte da dívida com a produção que ele tem, mas depois ele tem que se endividar novamente quando vai fazer o pagamento com o produto. Por isso que é em nome de casas aviadoras, sistema de aviamento, troca de produto por outro. Você compra produto, trocando por outro produto, e o sistema de endividamento continua perpetuamente. Tudo bem? Então vamos lá, continuando o nosso texto. Essa expansão econômica trouxe consigo uma série de impactos sociais, ambientais e culturais. A migração em massa de trabalhadores para a região gerou conflitos sociais e a formação de grandes centros urbanos, como Manaus e Belém, que se tornaram importantes centros de produção e exportação de borracha. Além disso, a intensa exploração da seringueira causou danos ambientais significativos como o desmatamento e a degradação dos ecossistemas locais. Tudo bem, citamos ali então, encerrando aí o primeiro ciclo da borracha, falamos também de motivos que vão levar
ao declínio desse primeiro ciclo, mas se falamos que é primeiro ciclo, é porque tem mais de um. Então vamos falar um pouquinho do segundo ciclo. Esse segundo ciclo, de 1942 a 1945, está diretamente associado à Segunda Guerra Mundial, tudo bem? Então já conversamos também sobre a descoberta do processo de vulcanização por Charles Goodyear, que vai trazer mais benefícios para essa borracha, dando mais durabilidade, mais flexibilidade ali para ser utilizada em diversas aplicações. E com o início da guerra em 1939, no caso a Segunda Guerra Mundial, as rotas de exportação da borracha asiática vão ser bloqueadas, porque o Japão, que nessa época estava expandindo seus domínios na Ásia, vai fechar essa rota para que esses produtos que são utilizados como borracha, que eram utilizados na produção de equipamentos para os exércitos dos Estados Unidos e na Europa também, né, que eles não cheguem, simplesmente não cheguem lá para, de certa forma, causar um impacto nesses equipamentos, não é? Para atrapalhar o desenvolvimento da guerra. Então, uma vez que isso estava bloqueada, havia a necessidade de se voltar a importar novamente o látex do Brasil, ou seja, daqui da Amazônia. E é nessa época que o nosso então presidente Getúlio Vargas, com o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, vão estabelecer uma série de acordos que serão chamados Acordos de Washington. E dentro desses acordos nós vamos ter, né, que novamente o Brasil passasse a fornecer o látex, como também projetos de desenvolvimento de sistemas de agricultura de borracha, como por exemplo, aqui a gente tem no Pará, como Belterra, é um desses exemplos, tudo bem? A cidade de Belterra. Continuando, então nós vamos ter também desenvolvimento da chamada Batalha da Borracha, que era onde os brasileiros tinham que decidir se eles queriam ir lutar no fronte da guerra na Europa ou se viriam para a Amazônia, seriam recrutados como soldados da borracha e viriam trabalhar nas matas coletando látex para suprir a necessidade dos Estados Unidos para que o Brasil honrasse com os chamados Acordos de Washington, firmados entre os dois países. E nós vamos ter o fim dessa guerra em 1945. Então, do ponto de vista cultural, continuando o nosso texto, a expansão da economia gomífera na Amazônia também teve impactos profundos com a integração de diferentes grupos étnicos e culturais na região. A presença de imigrantes europeus, africanos e indígenas contribuiu para a formação de uma cultura única na região, marcada pela diversidade, pela interação entre diferentes tradições e costumes e também contradições sociais. E exemplos de contradição, exemplos de modificação, de evolução urbana, nós temos alguns para falar para vocês. Dois exemplos clássicos que nós vamos ver agora. E bem, meus queridos, já que é para a gente falar sobre Belle Époque, sobre a cultura da borracha, que esse momento que trouxe tanta riqueza para Manaus e para, claro, alguns setores da nossa sociedade, para pouquíssimas pessoas, na verdade, nada melhor do que a gente trazer para vocês alguns símbolos desse momento que marcaram época, como, por exemplo, o nosso mundialmente famoso Teatro Amazonas, que data sua inauguração de 1896 e que foi construído no coração da floresta para rivalizar com os teatros das capitais europeias, num processo de talvez tentar civilizar o homem da floresta. Claro que isso não condizia muito com o momento, né, em que se vivia uma população mais empobrecida, em contraste com uma outra pequena parte da população local que ostentava a riqueza, ok? Mas, para além do nosso teatro, temos também um outro importante símbolo do momento que a gente vai ver na sequência. E ainda nesse frenesi da Belle Époque, gerada pela economia da borracha, no final do século XIX nós temos a implementação do bonde elétrico, que terminava por mudar a dinâmica de transporte dentro da cidade, que agora interligava os bairros mais distantes por onde o trilho passava, claro, ao centro da cidade. Então, nesse momento, Manaus vivenciava um intenso processo de transformação nas questões de cultura
economia e também na questão de transporte, além dos diversos símbolos de modernidade que foram criados nesse momento, como por exemplo o teatro e os nossos trilhos do bonde elétrico. Então, queridos, essas são algumas das consequências e transformações trazidas pela economia da borracha. Essa foi a nossa aula de hoje.